A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos para podermos partilhar um pouquinho sobre obras grandiosas que o Senhor tem nos presenteado. Queridos, com base em um texto bíblico, e eu quero começar de todas as lives e apresentações que faço, dificilmente eu começo por um texto bíblico. Mas eu quero tomar como base um texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo 8, que nos diz assim, vamos pegar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Bom, longe de querermos expressar toda a nossa admiração, temor e tremor sobre o texto bíblico, eu quero tomar como base esse texto de ser testemunha para podermos então darmos uma sequência sobre a obra que vamos apresentar. Então, queridos, ser testemunha tem um sentido muito forte, né? Quando o Senhor Jesus admoesta alguém a ser uma testemunha, como aqui em Atos, cabe-nos então uma pergunta. O que é ser uma testemunha? E o que é uma testemunha? Aparentemente, estas duas questões são similares, mas olhando para o discorrer de cada pergunta, nós vamos identificar que existe um distanciamento entre elas. Posto isto, eu quero trazer para vocês aqui a obra de Darrell Gooder. Sejam minhas testemunhas. Bom, antes de nós falarmos dessa obra fantástica, antes de discorrermos sobre esta obra magnífica, vamos entender o porquê o título do livro Sejam Minhas Testemunhas. Primeiro porque o que é ser uma testemunha? Ser uma testemunha é a pessoa que assistiu a um acontecimento a fim de atestar a sua veracidade e validade legal. Essa terminologia, ela parte para o conceito, não apenas, vamos colocar assim, acadêmico da coisa, né? Mas do contexto jurídico da proposta. Então, ser uma testemunha é ser uma pessoa que assistiu a determinado acontecimento, a fim de que ela possa atestar a veracidade e validade daquilo que ela assistiu. Então, olhando para o contexto bíblico, esta frase, essa definição cabe aos apóstolos daquele período que ouviram e viram e testificaram de tudo que o Senhor fez. Já na segunda pergunta, o que é uma testemunha? Ou seja, ser uma testemunha é exercer o chamado como cristão para testemunhar a Cristo. Porque a ligação entre ser cristão não pode estar desassociada de Cristo. E quem carrega o título cristão precisa exercer o mandado de Cristo de ser uma testemunha, que é o baseado em Atos. Ou seja, Cristo, ele te define, ele te imposta o direito, daí então a necessidade de estar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, para que essa pessoa empoderada pudesse então testificar o que Cristo fez, realizou, assim como os apóstolos. É com esta premissa, com essa base, que Darrell Lincoln Gooder, né, definido apenas como Darrell Gooder na obra,
tá? Nos brinda com esta fantástica obra, Sejam Minhas Testemunhas. Esse autor, ele é um teólogo, mas não um teólogo normal, ele é um teólogo missiólogo. E aqui eu trouxe um briefing rapidamente sobre esse personagem e mais ou menos seus anos de atuação. Ao contrário de outros períodos em que, outras apresentações que faço, em que eu trago obra de nascimento, enfim, eu quero focar mais aqui, basicamente, no ministério de Gooder, para que você, leitor, você, apreciador de uma boa obra, você possa ter o foco de quem está escrevendo e o que está escrevendo. Pois bem, de 2002 a 2015, ele é professor de teologia missional e ecumênica. De 2005 até 2010, aí fazendo um entreposto, ele é reitor de assuntos acadêmicos do Seminário Teológico de Princeton. Isso é muito importante. Por quê? Porque toda a sua obra e bagagem está voltada desde as suas raízes cristãs, com o pai, com a mãe, que eram hiper envolvidos com a igreja, enfim, inclusive no livro ele trata sobre essa questão. Daí ele praticamente não tem como fugir dessa característica, né? E por pertencer a uma linha reformada, e eu quero deixar isso bem claro, e tal, Darrell, ou Gooder, como você queira chamar, ele contrapõe um valor quando todo mundo vai estudar no miolo, né, dos estudos reformados, ele se manda para um outro lado, ele é direcionado para um outro lado, especificamente a Alemanha, e olha para o período, não é uma Alemanha qualquer, é a Alemanha oriental, que era extremamente rígida naquele período, onde se tinha a distinção de Alemanha oriental e ocidental. E ele foca seus estudos ali. É interessante que essa formação, apesar dele não tratar isso tanto no livro, mas quem estuda hebraico sabe muito bem que o alemão é a língua mais forte, mais apropriada, não só por causa do sotaque, mas pela raiz, a força da pronúncia da palavra. Isso vai ajudar muito o Gooder no seu desenvolvimento de linguística, né? E isso é forte, inclusive, dentro do seu perfil acadêmico. Esse livro que você está sendo apregoado aqui, inclusive tem um vídeo, logo depois dessa chamada você vai ver um vídeo apresentando toda a obra, né? E é muito interessante, inclusive, eu, se fosse você, não perderia, porque está muito legal, tá? Com destaques para pontos específicos do livro, onde você pode com calma ver a biografia, ver depois a questão do sumário, enfim, a bibliografia também, está muito legal. Então, o que diferencia? O livro começa com uma frase impactante dentro do discorrer e apresentação do livro, né? Que diz assim: o que diferencia um livro marcante de mais um livro? Ou seja, o que um livro pode ter tão forte que o diferencie de qualquer outro livro? Bom, é apresentado aqui 3 fatores muito importantes. Primeiro, a perspectiva do autor, ou seja, o que o autor tem em mente para poder trazer. Que tipo de experiência ele tem em vida para poder apresentar a quem vai ler aquilo que ele está apresentando. Então essa perspectiva é o fator primário que ele coloca como apresentando essa obra. A segunda diferenciação é que tipo de autoridade o autor que está pondo, ele detém sobre o assunto. Bom, eu vejo hoje uma epidemia de pessoas dizendo serem missiólogos, ser pertencente a ser a determinada igreja ou denominação e é missiólogo, missionário. Mas qual é a carga que ele traz, quais são as marcas que ele traz de Cristo em si, que ele possa dominar determinado assunto a ponto de colocar nas mãos de um leitor? Então esse segundo fator é muito importante dentro dessa obra, a autoridade sobre o assunto que é exposto. E terceiro, me chamou extrema atenção, qual senso
e a responsabilidade ao abordar um tema. Porque tem muita gente, inclusive o doutor Antônio Gilberto, ele tem uma frase muito importante para mim, que ele diz assim: há pessoas que falam muito e não diz nada. E cabe aqui dentro dessa definição feita sobre este livro. Qual o senso de responsabilidade em que vai se abordar o tema do livro? Testemunhas. É aqui que ele dá um laço nos demais livros da sua classe. Porque ele vem com várias propostas, várias ações, né, que fazem com que cada tópico abordado no livro seja cada vez mais empolgante. Ou seja, você não vai, de forma nenhuma, começar a ler o livro e parar na sequência por desânimo, porque uma passagem puxa a outra. O livro ele acopla a definição teológica básica missiológica, ou seja, ao mesmo tempo que ele discorre da teologia, ele firma dentro da ação missiológica. E como eu particularmente, pastor Temer Lima, digo, o teólogo para mim é aquele que vive a prática da missão. Ou seja, que você está efetivamente. E na hora que você vai discorrer sobre o livro, até pela sua influência e por ele estar estudando na Alemanha, ele acaba se envolvendo muito com as definições e postulações de Karl Barth. Mas ele não vai vivenciar Karl Barth como uma forma de copiar o que Karl Barth diz. Muito pelo contrário. Ele usa Karl Barth como uma fonte referencial de pensamento para estabelecer aquilo que ele vai fazer, apresentar, melhor dizendo, no seu livro. Um outro detalhe muito bacana. Durante o seu período de estudo, que vai acontecer na primeira igreja presbiteriana em Hollywood, nos Estados Unidos, e tal, na Califórnia, algo me destacou na apresentação do livro. Né? Inclusive eu estava conversando com alguém de dentro da Editora Vida e até me recomendou alguma coisa, mas eu já tinha visto no prefácio, em que ele é altamente influenciado por duas mulheres dentro do desenvolvimento da sua carreira estudantil. E que, inclusive, eu vou apresentar num outro review um trabalho sobre isso. Eles falam, mas pastor, o que é? Bom, na igreja presbiteriana da época, reformada, em que ele estava estudando, a escola dominical começa com um grupo de mais ou menos 450 pessoas e tal. E ao fim do legado desta mulher como reitora de estudos desta igreja, ela passa dos 4.000 membros. É algo assim astronômico. Bom, quem era essa mulher? Henrietta Mears. Tá? Na verdade, são duas mulheres que influenciam, especificamente Henrietta Mears e Ethel Merrill Baldwin. Essas duas mulheres vão exercer um papel fundamental no desenvolvimento estudantil e acadêmico de Durham. É realmente muito importante. Inclusive, Henrietta Mears, para mim, foi a pessoa que mais influenciou no meu desenvolvimento educacional teológico. Inclusive, na primeira obra dela, que não está num outro review aqui do canal, você vai poder acompanhar. Mas a Editora Vida brinda o cenário nacional, não sei quantas edições, há mais de 20 anos, traduzindo Henrietta Mears nessa obra, Estudo Panorâmico da Bíblia, produzido por Henrietta Mears. E essa mulher ela vai exercer uma função, um desenvolvimento acadêmico muito forte na vida do nosso autor. Inclusive, sobre essa obra, eu quero te sugerir que você assista o outro review, tá fantástico, tá daqui, nós vamos trazer coisas maravilhosas sobre essa obra. Assiste lá, tá? Clica no canal que você vai gostar. Então, esta obra, inclusive para o período, nós estamos aqui no quarto trimestre de 2023, do ano de 2023, e eu quero enfatizar essa data, porque 2023 vai marcar um polo definitivo no cenário nacional brasileiro por meio da Editora Vida, porque ela nos brinda com Sejam Minhas Testemunhas, com um livro marco de missão e teologia. Eu poderia falar a cada tópico que ele traz aqui, porque estou lendo o livro, mas eu quero aqui recomendar para você, seja você do seminário, seja você da academia, seja você
pentecostal, assembleiano, enfim. Aliás, essa ação, né, de ser luterano e ser reformado vai ser um marco aí do desenvolvimento do ministério de D.L. Gooder. Então, queridos, parabéns, Editora Vida, porque traz ao cenário nacional uma obra de peso, de referência. Nós, brasileiros, somos agradecidos a Deus por editoras ainda como Editora Vida trazer esse tipo de material. Um livro que ele vem no formato 16x23, padrão, ele com alta classe, papel cartão fantástico, né, que dá segurança no manuseio do livro. Inclusive ele vem com orelha, porque isso faz um referencial bacana para os livros dentro do teor acadêmico. Também o tipo de papel que ele usa, um papel suave, né, pólen, é o qual você tem condições de manusear, não ficar enroscando. Aquele velho gesto de molhar o dedo na pontaria para desfolhar a folha do livro, aqui você não vai ter esse problema. Você pode vir puxando porque o livro te dá essa condição, tá bom? Quero agradecer a todo o editorial, toda a equipe de Editora Vida, o pessoal que tem trabalhado assim assertivamente para poder trazer para o mercado obras de envergadura como essa. É bem verdade que a Editora Vida ficou um período aí no anonimato, mas para ressurgir como uma fênix e trazer para nós uma obra fantástica. Então, está aqui. Quando eu digo para você que o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui, são por elementos como esse. Quero agradecer a Deus por trazer para nós aqui no Brasil obras como Sejam Minhas Testemunhas, de D.L. Gooder. Que Deus abençoe, fique com Deus. E se você gostou, deixa a descrição, deixa o que você achou, a sua opinião e compartilhe esse vídeo, porque realmente vai ser muito importante. Inclusive, você deve estar se perguntando, pastor, aonde eu adquiro essa obra? Bom, você tem aqui 3 possibilidades. A primeira, qualquer distribuidor de Editora Vida no Brasil, você pode conseguir. Segundo, você pode conseguir através do site da Editora Vida. E terceiro, nós ainda não estamos divulgando os materiais de Editora Vida, nós estamos num acerto, mas você pode fazer contato conosco, que eu tenho como te atender, tá bom? Mas seja como for, não perca a oportunidade. Procure aí na Amazon, procure na Editora Vida, procure em qualquer site, qualquer distribuidor, porque você não pode, a partir de hoje, você está intimado a ter esta obra em mãos, tá bom? E você que está estudando agora no 3º trimestre da Escola Bíblica, não perca, adquira essa obra, você vai ter muita, mas muita informação, tá bom? O foco do livro, para finalizar aqui, algo muito importante, é mostrar que a igreja, ela não pode estar estagnada somente com o título de igreja, mas para que ela seja igreja de Cristo, ela precisa cumprir o ID, ou seja, ser testemunha de Cristo. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.